pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Arli Silva, professora de Geografia do Instituto Genara Viana. Nessa videoaula, quero falar com a galera do 6º ano, turma 600, 601. E aí, meus amores, tudo bem? Desejo que todos estejam bem, se cuidando. Bom, nessa videoaula, eu quero falar com vocês sobre o conteúdo que eu coloquei na P1 do 3º trimestre. Eu coloquei o capítulo 13, que veio como título Produção e Circulação de Riquezas, né? No capítulo 13 foi abordado a fase do artesanato, né? Onde o artesão, ele sozinho fazia toda a produção. Depois veio a fase da manufatura e as fases das revoluções industriais, né? Com seus momentos aí específicos, com características de cada uma dessas revoluções. Foi falado da primeira revolução industrial, da segunda e da terceira revolução. Também no capítulo 13, abordou os principais tipos de indústrias, né? A prestação de serviço. Então, tudo isso fez parte do capítulo 13. Quero falar com vocês também do capítulo 14, né? Que vem como título Aldeia Global, sobre o crescimento da população mundial. Então, esse capítulo 14 é o segundo assunto que eu coloquei na prova, tá? Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse capítulo 14, né? Porque é um assunto que fala do crescimento da população mundial, o que alguns países vêm fazendo ao longo do tempo para diminuir, né, as taxas de natalidade. Então, é um capítulo aí muito interessante, né, assim como o 13, que vocês precisam ter um pouquinho mais de atenção para fazer, né, ter o conhecimento através do conteúdo para fazerem as provas de vocês, tá bom? Então, o capítulo 14 aborda esse tema, crescimento da população mundial. Pegue a apostila de vocês, na página 5, né, tem um gráfico que mostra esse crescimento ao longo do tempo e diz o seguinte: de acordo com o Fundo da População das Nações Unidas, né, em 2019 havia 7,7 bilhões de pessoas vivendo no planeta Terra. Porém, nem sempre foi assim. É justamente sobre isso que o gráfico da página 5 da apostila de vocês vem mostrando, né, como o crescimento dessa população mundial ela foi crescendo ao longo do tempo. Então, tem aí esta orientação, e eu peço a vocês que deem uma olhada nesse gráfico, onde está escrito crescimento da população mundial, período de 1804 a 2011, tá? Lembrando que nós estamos em 2020, né? Já houve aí também muita diferença desse período, do período de 2011, que está datado na apostila de vocês, para 2020, mas pelo gráfico tem como ter essa noção desse aumento dessa população mundial, ok? Natalidade, mortalidade e crescimento vegetativo. Para descobrir a quantidade de população de um lugar, se cresceu ou não, 2 fatores são avaliados, né? A migração, ou seja, quantidade de pessoas vindo de outros lugares para aquela determinada área, né? Estado, cidade, região. E o crescimento natural, também chamado de crescimento vegetativo, obtido por meio de taxas de natalidade e de mortalidade, tá? Então, na apostila, na página 6, vem especificando exatamente quais são essas taxas. Então, por exemplo, a taxa de natalidade indica quantas pessoas nasceram proporcionalmente, né, num determinado período do ano, né, o número total de habitantes de um lugar, de um município, estado ou país. É calculado dividindo-se o número de nascidos vivos em determinada área em determinado período. Geralmente, né, dentro de um ano. Essa avaliação é feita dentro de um período de um ano. Pelo total de habitantes e multiplicando-se o resultado dessa divisão. Essa continha, né, que eu estou lendo aqui para vocês, na página 6 tem todo um esqueminha mostrando como é feito esse somatório para se ter um resultado, né, dessas taxas
que está se referindo aí no conteúdo de vocês. Ritmos do crescimento populacional, né? Até o final do século XVIII, a população mundial cresceu lentamente. A taxa de natalidade, nesta época, era elevada. No entanto, a taxa de mortalidade também era expressiva. De cada 3 crianças que nascia e uma morria antes de completar o primeiro ano de vida. Somente em 1804, como você, né, já pôde observar aí no próprio gráfico que eu mostrei para vocês, que está aí na apostila de vocês, que as coisas começaram a ter uma pouquinho de diferença nesse crescimento. A gente pode observar, por exemplo, se vocês pesquisarem dentro da própria família de cada um de vocês, perguntar para a mãe, pai, né, para os avós, que são de gerações diferentes, como era formada, como era a quantidade de filho que existia dentro das famílias, vocês podem ter uma observação de que isso vem mudando com o passar do tempo, né? Nos tempos atuais, as famílias, elas não pretendem ter muitos filhos como antigamente. A gente vive em tempos diferentes, em épocas diferentes, e essas mudanças dentro desse crescimento populacional junto a cada família, ela mudou muito nas últimas décadas, tá? Hoje, casais que estão formando suas famílias nesse tempo em que vivemos, só pensam em ter no máximo 1, 2 filhos, totalmente diferente do passado. O passado tinha família com 12, 10 filhos. Hoje isso mudou, né? Não só dentro do Brasil, pegando aqui o nosso país como exemplo, mas isso é mundial. A taxa de natalidade, né, de números de nascidos, ela vem diminuindo com o passar do tempo, tá? Também na página 7 tem um gráfico que mostra sobre isso, que ele começa alto e vem caindo aí no período de 2017. É uma queda muito grande nesse número de filhos por mulheres, por exemplo, tá? Então, peço a vocês que tenham aí mais um gráfico na página 7 para serem analisados por vocês, tá bom? E vários fatores contribuem para que esse número da taxa de natalidade venha crescendo, né? A situação da mulher, que hoje a mulher ela vai para campo mesmo para trabalhar, né? Estudar, tem outros objetivos, coisa que antigamente o pensamento era outro, né? A mulher não tinha muita essa oportunidade de ir mesmo buscar os seus objetivos, e com isso ela vivia mais para ter filho mesmo. Então, um dos fatores que contribuiu para que essa taxa de natalidade diminuísse ao longo do tempo é a inserção da mulher no campo de trabalho mesmo, tá? De estudo, buscando novas metas para a sua vida. Tem outros fatores também, né? A condição socioeconômica de cada família, que contribui para que o número de filhos, né, venha diminuindo com o passar do tempo. E não podemos deixar de falar do envelhecimento da população mundial, né? Se não há renovação, se a taxa de natalidade ela vem diminuindo com o passar do tempo, a população, né, que já está aí tende o quê? Ela vai envelhecendo e não acontece o processo de renovação, ok? Então, esse envelhecimento da população mundial, ela vem acontecendo a cada ano. A população mundial ela é composta de idosos, adultos, jovens e criança. A duração de vida de um indivíduo, ou seja, sua expectativa de vida, depende de diversos fatores socioeconômicos, como educação, saúde, né? Habitação, segurança, ritmo de trabalho, acesso a saneamento básico, entre outros. São justamente os fatores que eu acabei de falar com vocês, que contribuem para que esse envelhecimento da população venha ocorrendo cada vez mais. Tem na página 8 da apostila de vocês uma tabela que tem como título Expectativa de Vida ao Nascer em alguns países, né? Período de 2015 a 2020. Ou seja, né? A tabela está bem atualizada. Então, aí tem os países, mulheres e homens, a expectativa de vida de cada um desses grupos aí, ok?
Alguns países, né, onde a sua população se encontra já bem envelhecida e esse processo de renovação não acontece, né? Então, isso também é uma situação que agrava, porque, de uma certa forma, tem que acontecer essa renovação, né? Porque nós, seres humanos, nós temos aí, quando a gente chega na terceira idade, tem de ter o quê? A vida ativa mesmo, né, de trabalho, de estudo, ela vai diminuindo, né? Uma pessoa com 60, 70, 80 anos, ela já tem outras expectativas de vida, né? Entrar no seu descanso, já trabalhou, já cumpriu com a sua parte na sociedade em relação ao seu trabalho, né? E aí, se não tem jovens para fazer essa continuação? Realmente fica estranho, né? E tem que haver, sim, essa renovação. Diferentes realidades, tá falando aí, tem um box na página 10 e na página 11, dessas mudanças que vem ocorrendo aí no mundo, né? E de alguns países onde acontece ou não acontece essas renovações, e os países que têm a sua população mais envelhecida. A distribuição da população no mundo, né, é um outro assunto que vem trazendo aí na apostila de vocês, na página 13, de todos os países, né, de todos os continentes, aí, a Ásia é o que concentra a maior porcentagem da população mundial, cerca de 60% dos habitantes da Terra, além da distribuição populacional ser irregular entre os continentes. A Ásia tem bem regular dentro de cada um deles, ou seja, dentro do próprio continente, dentro da distribuição de cada país, tem essa irregularidade. Então tem aí o mapa mostrando, né, a densidade demográfica no período de 2018, dessa densidade no mundo, né, os países, principalmente dentro do continente asiático, mostrando essa distribuição, população absoluta, população relativa de cada país, né, de cada continente, como mostra no primeiro gráfico da página 13, distribuição populacional no mundo. Então tem a Ásia, a África, né, na América, a Europa, tem toda aí a porcentagem, tá distribuído, vocês podem observar através desse gráfico, que está distribuído através das cores, tá? E aí vocês podem ver a porcentagem dentro de cada continente. Processos de migrações que contribuem, né, para essa, como falei lá na abertura do capítulo, a migração ela contribui para este somatório da população, né? Porque a cada ano que passa são milhares de pessoas saindo do seu país de origem e indo para outras áreas, né? E isso não acontece só dentro de uma região, acontece no mundo inteiro. E esse grupo de migração, ele é contado. Essas pessoas, elas são contadas dentro desse somatório, tá? Então tem aí, ó, a distribuição desses processos de migrações, os tipos de migrações existentes, tá? A migração pendular, a migração né, entre estados, cidades, países. Tem toda aí a explicação de cada um desse tipo de migração, tá? A migração internacional, né? Tem até uma tabela mostrando quantas pessoas aí, né, por ano entram dentro dos Estados Unidos, da Arábia Saudita, Alemanha, entre outras, né? Ou entre outras regiões do mundo. Então é importante vocês analisarem aí esta tabela da página 13 não, perdão, na página 15 da apostila de vocês, mostrando aí essa migração internacional, ok? Então é isso, galera. Lembrando que capítulo 13 e capítulo 14 está nessa próxima prova que vocês vão começar a fazer, tá? Quero também aproveitar a oportunidade e parabenizá-los pelo capricho, né? Eu achei que vocês, nessa P2 do segundo trimestre, vocês vêm caprichando cada vez mais, as notas estão excelentes, então assim, vamos fechar com chave de ouro, tá? Quero também aproveitar e fazer um pedido a vocês,
Não precisa ficar com vergonha. Ah, eu tô com vergonha de pedir correção, de pedir o gabarito do livro suplementar. Não tenha vergonha. Entre em contato comigo que eu tô aqui à disposição para estar enviando esse material para vocês. Quero também parabenizar os alunos que todo dia tá ali falando comigo, tirando dúvida, pedindo, né, correção, enfim, colocando o material em ordem, porque o ano está terminando e temos que estar com tudo em ordem, tá bom? Beijo no coração, tô aguardando o contato, hein? Tchau, tchau!